Olha, nós estamos na semana de conscientização do HPV. E nós vamos conversar agora, então, com a ginecologista, a Nayana Okazaki, que já deu a oportunidade pra gente de já ter conversado com a gente aqui no nosso programa. E hoje ela volta trazendo informações pra gente a respeito desse assunto. Porque quando a gente fala da vacinação, quando as pessoas imaginam jovens se vacinando tão cedo ainda, as pessoas não têm ideia da importância que é entender melhor sobre a doença e principalmente uma profissional falar sobre o assunto, porque daí então a gente vai estar verdadeiramente falando de uma prevenção e vamos estar conscientizando as pessoas sobre a doença e também sobre levar um jovem para fazer essa vacinação. Não é isso, doutora? Seja bem-vinda ao nosso programa. Nosso assunto hoje é a importância dessa vacinação de forma preventiva e falar também sobre o que é, na verdade, essa doença e o quanto ela pode trazer danos para o futuro adulto e adulta ou para a futura jovem e adolescente que vão começar a sua vida sexual e que precisam ter esses cuidados, né? É isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Obrigada pelo convite para falar desse assunto tão importante. Bom, Vanusa, no consultório, muitas pessoas chegam e dizem assim, doutor, o que é o HPV? O HPV é um vírus que a gente pega via relação sexual, né? E esse vírus tem a capacidade de fazer o câncer do colo do útero. E muita gente diz assim, mas minha mãe teve câncer do colo do útero, eu tenho condição de ter também? É de transmissão hereditária? Não é de transmissão hereditária. Se você entrar em contato com esse vírus e desenvolver as lesões pré-malignas, você pode desenvolver o câncer do colo do útero. E não é só câncer do colo do útero. No homem, a gente pode ter o câncer de pênis, daquelas relações sexuais via anal, né, pode ter o câncer de ânus, e para quem tem relação oral, a gente pode ter câncer de orofaringe. Então, quando você se previne, com a vacina, por exemplo, você pode reduzir em até 70% o risco desses cânceres. Pronto. A gente vai falar sobre o HPV, na verdade, os sintomas e se tem cura, né? Então é importante de falar sobre isso. Por exemplo, vamos falar da vacinação, doutora. Se eu faço essa vacinação preventiva, no que ela vai me ajudar num futuro bem próximo, né, para os jovens que estão assistindo o nosso programa, e ao mesmo tempo falar sobre o HPV relacionado aos sintomas e se tem cura. A gente precisa abrir os olhos de quem está em casa. Vanusa, o mais importante é que o HPV não tem sintoma. Então, é interessante que a maior parte da população, até 80% da população, já entrou em contato com o vírus. Mas uma pequena parcela é que vai desenvolver lesões. E essas lesões, elas são assintomáticas. E tipo assim, não é você pega o vírus num dia e daqui a um mês você tem um câncer. Não, é um vírus que demora anos, de 5 a 10 anos, para transformar uma lesão pré-maligna num câncer. Então, além da vacina, é importante que as mulheres mantenham a sua rotina ginecológica, uma vez que não tem sintoma, né? Essa lesão pré-maligna não tem sintoma. Então, quando você vai para a sua rotina ginecológica, colher sua prevenção, fazer a colposcopia, a gente consegue pegar a lesão pré-maligna, tratar essa lesão e não virar o câncer. Mas aí eu acho que o grande pulo do gato é a vacina do HPV, né? Então, por que a gente vacina as meninas tão novas, né? A gente vacina elas, de preferência, antes do início da vida sexual, porque a gente sabe que o contágio do vírus é quando há o início da vida sexual, né? Principalmente quem tem múltiplos parceiros, tem mais chance de adquirir o vírus. E aí, antes dela pegar o vírus, entra a vacina que traz a defesa contra o HPV, e aí ela não vai, provavelmente, desenvolver a lesão, por exemplo, na vida adulta. A gente sabe que as lesões que viram câncer, elas começam a se malignizar ali depois dos 30, 40 anos de idade. Então, se a gente pega essa menina jovem, lá com 9 a 14 anos, que é o que o Ministério da Saúde preconiza a vacinação, a gente consegue prevenir o câncer de colo do útero na vida adulta. Interessante, né? Pronto. Aí você falou dos sintomas, que de uma certa forma é silencioso, e muitas vezes, por falta dessa informação, as pessoas podem confundir com outras doenças. E se tem lesões? Vanusa, a gente só vai ter sintoma na fase avançada da doença, né? Quando as lesões, quando já é o câncer mesmo. Então, os sintomas são quais? Sangramento, principalmente após a relação sexual, né? Porque a gente tem uma lesão no colo do útero, que é aquela estrutura que fica dentro da vagina. Quando o pênis bate nas lesões, elas sangram.
Então, é nesse momento que a gente vai ter sintoma. Então, sangramento após a relação, sangramento fora do período menstrual. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Mas a gente sabe que existem outras doenças ginecológicas que podem causar esse tipo de sintoma. Mas, por exemplo, miomas, pólipos. Mas é até interessante que quando a pessoa tem esse tipo de sintoma, procura o ginecologista, porque às vezes a gente consegue até achar uma lesão pré-maligna que nem estava trazendo esses sintomas e a gente vai trazer um benefício para essa paciente. Então, o mais importante é manter a sua rotina ginecológica anual. Quais são as possíveis complicações e que a gente também tem que chamar a atenção? Complicações da doença, né? Sim. Na verdade, quando a gente tem uma lesão pré-maligna, normalmente é uma importante, Vanusa, é que o HPV ele é um vírus que não é de sangue, igual o HIV, ele é um vírus de mucosa, então ele fica muito localizado ali no colo do útero. Por isso que as lesões pré-malignas, elas não trazem nenhuma repercussão. Na verdade, essa mulher ela vai ficar transmitindo esse HPV para outros parceiros sexuais, porque o pênis bate ali e se contamina, né? Quando vira câncer, aí é um problema, né? Porque esse câncer, ele normalmente pode se alastrar para a bexiga, para o reto, então a mulher pode ter sangramento na urina, no reto, ela pode metastizar para os ossos do pulmão, para o cérebro. Então, aí a gente traz um transtorno muito grande. Imagina uma lesão, uma doença que é totalmente prevenível, que a gente, quando tem uma lesão pré-maligna, pode tratar e deixar essa mulher curada, se transformar num câncer que tira a vida de muitas mulheres. Então, hoje, é inadmissível uma mulher morrer por câncer de colo do útero, já que a gente tem tantos tratamentos, tantos mecanismos disponíveis para evitar que a doença chegue nesse ponto, e ela demora muito para chegar nesse ponto, em torno de 10 anos. Então, a gente pode pegar essa lesão aí no meio do caminho e até vacinar lá no começo para que não chegue nesse desfecho. Agora, doutora, o que mais chama atenção é que muitas vezes essa responsabilidade está numa mãe, num pai, na família, porque assim, às vezes o jovem não quer ter essa responsabilidade, muitas vezes não tem nem essa consciência. Mas cabe ao pai e à mãe, verdadeiramente, ter esse segundo amor. Porque o primeiro amor é quando você vai vacinar pela primeira vez, aquelas dosezinhas para fazer com que o seu filho não venha ter problemas na infância. Precisa do cuidado da mãe e do pai para vacinar, né? Para que não venha até a paralisia. E o segundo amor gigantesco é esse, porque assim, são duas fases importantíssimas na vida de uma pessoa adulta. Primeiro é quando ele nasce, que a gente tem que vacinar e a gente tem que entender que aquelas vacinas são necessárias e importantes para a chegada desse bebê ter uma infância e ir para a adolescência bem, sabendo que ali sim foi o amor incondicional. E também a questão do HPV, que é um outro amor incondicional gigantesco, que é de responsabilidade dessa mãe, desse pai, não é verdade? Exato, Vanusa. Eu sempre falo no consultório, eu gosto muito que as mães sejam muito abertas para os seus filhos. Porque o primeiro ponto de evitar a contaminação é o uso do preservativo na relação sexual. Sim. Então, se a mãe, as escolas, as redes sociais falam mais abertamente sobre o uso do preservativo, né, como iniciar a vida sexual, quando iniciar a vida sexual, falar sobre abuso sexual, que é um ponto muito importante, e você fala de forma bem aberta com seus filhos, com os adolescentes sobre isso, a gente consegue prevenir muitas lesões, né? E principalmente prevenir abuso sexual. E a gente sabe que aqui no Piauí, a taxa de gravidez na adolescência é muito alta. Então, quando a gente fala de preservativo, a gente não fala só de HPV. A gente fala de HIV, a gente fala de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, a gente fala de gravidez na adolescência. Então, esse bate-papo aberto com a mãe, com as escolas e nas redes sociais, que é o que os adolescentes estão consumindo, é algo de muita importância para essa população em especial, né? Agora, a vacina, ele é um ponto muito importante, porque as mães precisam levar seus filhos para vacinação. A gente tem taxas de vacinação muito baixas, principalmente com relação aos meninos de 9 a 14 anos. A gente não chega nem a 50% do que é necessário, né? Porque a gente quer que a taxa de vacinação chegue a 90% dessa população. E a gente não está chegando nem a 50%, porque as mães não estão levando seus filhos às unidades de saúde. E nessa idade, a grande responsável pelos filhos somos nós, as mães. Então, é preciso fazer esse papel de conscientização para que a gente leve nossos filhos para a vacinação de 9 a 14 anos. Doutora Nayana, ainda falando sobre a vacinação, o que é importante se levar de informação para essa mãe? Ah, meu filho se vacinou
o ano passado com a vacinação, com a vacina do HPV. 2024, eu preciso levar para vacinar? A gente tem que tirar essas dúvidas, porque por incrível que pareça, é uma dúvida constante. Verdade, as pessoas não sabem, né? Mas olha, de 9 a 14 anos são 2 doses, Certo. 0 e 6 meses. Então, se você vacinou seu filho com uma dose, só uma dose, você pode atualizar essa dose a qualquer momento, depois de 6 meses da primeira dose, tá? Ah, mas meu filho tomou 2 doses ano passado, então ele está imunizado, ele não precisa de dose de reforço. Ah, mas eu esqueci de dar a segunda dose. Leva na unidade de saúde com o cartãozinho e atualiza a dose dele, tá? Passou dessa idade, de 15 a 45 anos, a gente também pode se vacinar. Você sabia, Vanusa? Nossa, que interessante, né? E muitas pessoas deixaram de se vacinar achando que não poderia. Agora, é uma vacinação particular? Então, de 15 a 45 anos é na rede privada. Sim. São 3 doses, 0, 2 e 6 meses. Infelizmente, eu gostaria que essa vacina estivesse disponível para todos, independente da idade. Sim. Mas é uma vacina de custo um pouco mais elevado. Então, o Ministério da Saúde não consegue elevar, né, para as outras idades. Mas para quem está em tratamento oncológico, em radioterapia, quimioterapia, com a solicitação médica, pode pedir a vacinação pelo SUS e também para aqueles pacientes portadores de HIV. Eles também, com pedido médico, podem solicitar suas doses de vacina pelo SUS. Doutora, você falou que tomou a primeira dose, com 6 meses você toma a segunda. Digamos que essa pessoa, essa jovem tomou essa vacina, mas passou de 6 meses, passou um ano. Mesmo assim, tranquilamente a segunda dose, ou não? Tranquilamente. Só levar o cartão de vacina para a unidade de saúde e atualiza a segunda dose. Agora, é importante lembrar que quem tem mais de 15 anos, de 15 a 45, são 3 doses, 0, 2 e 6 meses. Agora, quem está nessa faixa etária de 9 a 14, são apenas 2 doses. Doutora Nayana, para a gente finalizar essa conversa tão gostosa, eu queria também chamar a atenção ainda das mamães gestantes, né? Aquelas que vão ter os seus bebês. A gente também precisa também chamar a atenção para essa doença do HPV. O que falar para essas mulheres? Olha, a gravidez, ela é um excelente momento de ter essas pacientes ter essas mulheres no consultório médico. Então, gente, durante a gravidez é possível colher prevenção, é possível fazer colposcopia, não é contraindicado na gravidez. E se você está com sua prevenção desatualizada, pode ser um excelente momento para a coleta da prevenção. A vacina, ela não pode ser dada na gestante, né? Então, a gente precisa esperar o momento, inclusive após lactação, né? Porque não pode ser dado na gestação e nem lactação. Essa vacina tetravalente que é dada no SUS. A monovalente no serviço particular, ela não pode ser dada na gravidez, mas pode ser utilizada na amamentação, tá? Então, após o parto, após a amamentação, quem quiser se vacinar, pode fazer a vacinação, mas a coleta de prevenção e colposcopia pode ser realizada na gestação. A gente não quer uma lesão, a gente pode tratar depois, Sim. né? Doutora, a gente não quer amedrontar as mamães gestantes, mas queremos chamar a atenção daquelas mulheres que pretendem ter seus bebês. Aquela jovem que não vacinou, mas que no futuro ela vai querer ter esse filho. Se essa mulher tem HPV e ela está gestante, ela pode trazer danos para esse bebê? Vanusa, muito importante. Olha, eu vou voltar um pouquinho. A avaliação pré-concepcional, ela é muito importante. Justamente, se a gente detecta uma lesão de HPV no colo do útero ou na vulva, a gente precisa tratar antes dessa mulher engravidar. Por quê? Na gestação, a gente tem uma queda da imunidade. Então, nossa imunidade fica um pouquinho mais baixa. Então, essa mulher vai ter mais suscetibilidade à progressão das lesões no colo. Então, as lesões ficam mais agressivas. E na vulva, aquelas lesões vulvares, que são os condilomas, popularmente chamados de cristas de galo, né, que são as verrugas vulvares, elas tendem a aparecer com muito mais quantidade na vulva dessas gestantes. Então, é um transtorno para a gravidez. E esse HPV, na gestação, ele pode ter a transmissão transplacentária e até mesmo no parto normal. Então, a gente, dependendo do tipo de lesão, às vezes a gente tem dica cesariana, mas quando são muitas lesões na vulva, né? E essa transmissão para o bebê pode trazer o vírus para o bebê, principalmente de orofaringe, né? Que é a condilomatose de orofaringe, que é um transtorno realmente grave para o bebê.
Então, Vanusa, não querendo assustar as pessoas, mas trazer informação que é necessário uma avaliação pré-concepcional, tratar as lesões antes de engravidar, porque depois que está grávida, a gente trata, a gente tenta resolver, mas a gente pode transmitir esse vírus para o bebê e trazer transtornos para o filho. Então, é muito importante essa avaliação. Foi muito bom conversar com a doutora Nayana, que sempre com muito carinho cede entrevista pra gente, mesmo estando em Parnaíba. Que Deus te abençoe aí nessa cidade maravilhosa, né, nesse litoral tão gostoso. Que você continue cuidando das mulheres, incentivando na questão da vacinação e, claro, querendo que a saúde da mulher esteja em dia. Muito obrigada, tá, Nayana? Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer no Instagram aqui na telinha, mas eu queria que você reforçasse. Vanusa, para mim é um prazer sempre estar com vocês, trazer informação de qualidade aqui, principalmente. Eu estou aqui em Parnaíba, sou teresinense, mas estou em Parnaíba. Minhas palavras finais para as mulheres, né? Vacinem seus filhos, falem sobre camisinha na relação sexual, façam sua rotina ginecológica, coleta de prevenção e colposcopia para detectar lesões pré-malignas. E se vacinem, se possível. Bom, minhas redes sociais é Nayana Okazaki, né? Difícil o nome, mas Okasiki. E lá eu tenho meus locais de atendimento aqui no Medical Center. Minha querida, muito obrigada. E nesse dia, quinta-feira, que antecede a sexta-feira do Dia Internacional da Mulher, eu quero desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para você, para suas pacientes, clientes, que Deus possa conduzir a sua saúde da melhor forma possível e que você continue colaborando. Você é uma grande mulher, então parabéns. Tá? Obrigada.